Bom, nosso objetivo é resolver esse tipo de problema, conhecido como problema de contagem de figuras. Dá-se uma figura como essa e pede-se quantos triângulos você consegue enxergar aqui. Esses problemas são muito difundidos pela internet, aparecem muito pelo Facebook, pelo simples motivo de que é muito difícil calcular isso daí na simples contagem, certo? Contando um a um. E é o que as pessoas geralmente tentam fazer e acabam errando. E aí vem aqueles dezenas de comentários, começam sempre com estimativas pequenas para o número de triângulos, as pessoas vão vendo, vão descobrindo mais triângulos, até que esses números vão crescendo. E no final fica faltando um que a pessoa não viu, esqueceu, né? E esses problemas acabam sendo muito conhecidos pela internet. Mas por que as pessoas têm essa tendência a contar um a um, né? Por exemplo, aqui nesse triângulo, eu consigo determinar, eu consigo enxergar um triângulo aqui, ó. Um triângulo, 2, 3, 4, certo? Consigo enxergar 5, 6, 7 e 8. Mas não tem só esse tipo de triângulo. Aí um vai falar, eu vejo o triângulo grande. 9, né? Já estou perdendo minhas contas. Estava em 8? É isso, 9, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí ele continua e percebe, tem um triângulo aqui, ó. 10. Aqui, ó. 11. Aqui, 12. Consequentemente tem aqui 13, 14 e 15. E vai além. 16, 17, 18, 19. Já contamos o triângulo grande. Faltou contar esse daqui. São 20 os triângulos. Eu espero não ter esquecido nenhum, né? Se eu tiver esquecido, vocês me avisam. Mas isso não é um método que parece muito prático, certo? Bom, existem técnicas muito eficientes para esse tipo de problema, que tornam problemas que seriam impossíveis muito fáceis. É pena que esse tópico da matemática, a contagem de figuras, não é abordado no Brasil, exceto por cursinhos muito específicos destinados a certas áreas que exigem mais do raciocínio lógico, ou Olimpíadas de Matemática, coisas desse tipo. Então ninguém vê isso na escola. E a gente vai tentar resumir aqui um método simples e eficiente de resolver esses tipos de problemas. Bom, então vamos ver que outras maneiras a gente pode calcular figuras, contar a quantidade de figuras. Bom, o primeiro método de contagem que a gente acabou de ver é o método da simples expressão. Por simples expressão, ou seja, simplesmente contando as figuras, eu descubro, né? Eu calculo a quantidade, como eu fiz agora, né, para encontrar os 20 triângulos da figura anterior. Mas sabemos que isso é um método limitado, né? Vai chegar num ponto que a chance de errar e o trabalho de implementar esse método vão se tornando cada vez maiores. O segundo método é o chamado método combinatório. Esse método ele é eficiente, porém ele dá muito trabalho. Nada que um computador hoje em dia não resolva facilmente para a gente, tá? Como funciona esse método? Então, vamos pensar numa figura aqui, bem simples. Que seria facilmente resolvido o cálculo da quantidade de figuras dessa região por simples expressão, mas ele é muito bom para ilustrar o nosso método combinatório. Bom, vamos analisar aqui as regiões. Nós vamos numerá-las, essas regiões.
Vamos determinar que essa seria a região 1, região 2, região 3, 4 e 5. E com isso nós podemos fazer combinações com esses números. Então, por exemplo, qual seria a quantidade de regiões com, sei aqui, número de regiões? Com uma região. Uma região nós temos, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, para a gente ganhar espaço. Tá. Então, uma região nós temos a região 1, 2, 3, 4 e 5. Correto? Das quais os triângulos que se formam são apenas o 1, 3, 4 e 5. Com duas regiões, nós temos mais combinações. Nós temos a combinação 1, 2, 1, 3, 1, 5. Mas dessas, as que formam triângulos são apenas as 2, 4, além da 3, 5, quatro, 5, e por último aqui também ainda tem a 2, 3, figura de duas regiões que formam um triângulo. Então, enquanto aqui nós tínhamos 4 triângulos, aqui nós temos também 4. E com 3, que formam triângulos com 3 regiões, apenas a 1, 2, 4. Apenas a 1, 2, 4. Então formamos um triângulo formado por 3 regiões. Nós temos ainda 4 regiões e 5 regiões. Porque com 4 regiões nós formamos com as regiões 2, 3, 4 e 5 mais um triângulo. Esse aqui, ó. Então, um triângulo de 4 regiões. E com 5? Bom, com 5 nós não temos nenhum. 0 triângulos com 5 regiões, certo? Um total de triângulos de 4 mais 4, 8, com 2, 10. 10 triângulos nessa figura. Isso ilustra muito bem o método combinatório, certo? Um método eficiente, muito útil com o computador. Você pode analisar todas as combinações e depois ver quais que formam triângulos, quais formam a figura que você está interessado. É um método muito forte. Porém, temos um terceiro método, mais forte ainda, que é o método da contagem através de fórmulas. Fórmulas que nós vamos demonstrar agora. Pois bem, vamos ver os métodos de contagem mediante o uso de fórmulas. Mas primeiro nós vamos entender essas fórmulas. O primeiro é esse problema aqui de contagem de segmentos. Certo? Quantos segmentos no máximo vemos nessa figura? Bom, uma fórmula para esse problema tem a ver com a soma dos termos de uma PA. Já que de segmentos com N, completar aqui o nosso enésimo segmento unitário, isso aqui para a gente seria um segmento unitário. Quantos segmentos nós temos com N? 1.
Quantos segmentos unitários nós temos? N. Vamos começar pelo total. Temos um segmento formado por N segmentos unitários. Isso forma um segmento. Além desse, nós temos dois segmentos formados por N-1 segmentos. É esse segmento aqui que exclui o último, ou seja, ele tem N-1 segmentos. Além desse segmento aqui, que exclui o último, ele também tem N-1 segmentos, formando dois segmentos. Segmentos de N-2 serão 3. Nós teremos esse aqui, aliás, com N-2. E assim por diante. Ou seja, com N-1 nós colocamos um aqui e um aqui. E um aqui. Já com N-2 segmentos, nós temos um aqui, o outro aqui e um bem aqui. São 3. Assim por diante. Assim por diante até os nossos N segmentos unitários. Seriam N-1 com 2 segmentos unitários. Conseguiríamos colocar N-1. E em seguida, N segmentos unitários. Pois bem, o que nós estamos somando aqui? Estamos somando N termos de uma PA de razão 1, certo? Pois bem, vamos ganhar um espaço aqui. Opa! Vamos tentar. Ficou ruim de juntar aqui. Mas bem, qual é a fórmula da soma dos termos da PA? É o primeiro termo, N, último termo, mais o primeiro, vezes o número de termos N, sobre 2, né? E assim fica a nossa fórmula, que é mais fácil de gravar nesse formato. N que multiplica N mais 1 sobre 2. Bem, isso é uma fórmula muito fácil de gravar, né? Se eu sei que eu tenho 5 segmentos, quantos segmentos eu posso enxergar? 5 vezes 6 dividido por 2. Pronto, uma fórmula. Demonstrei ela, entendi, decoro. Somo 1, multiplico pelo antecessor e divido por 2. Isso resolve muitos problemas, como a gente vai ver. Só uma observação aqui. Esse termo aqui, na verdade, é N-1. Então, cuidado aqui. N-1 até N, né? Nós temos N-1 segmentos com 2 segmentos unitários. Aqui, conseguimos formar N-1. Bom, por exemplo, aqui nessa figura, nós perguntamos quantos segmentos há no total nessa figura. Essa resposta vai ser imediata para nós, já que nós percebemos que temos 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. E a solução para esse problema fica dada por 6 vezes 5 dividido por 2, 15 segmentos. Certo? Nosso problema ficou muito simples. Quais são esses 15 segmentos? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Esse é o nosso total de segmentos. Temos 5. O total é de 15.
Bom, já aqui nós temos um problema mais complicado que seria muito difícil de ser resolvido por inspeção. Também não seria agradável resolvê-lo pelo método combinatório. No entanto, ele sai com relativa facilidade pelo método da nossa fórmula, que nós acabamos de chegar para a contagem de segmentos. Qual é a estratégia nesse tipo de problema? Primeiro nós temos que contar os segmentos por linhas, em cada linha. Muito bem, nessa linha nós podemos contar quantos segmentos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. Nos totalizando, vamos dar uma ajeitadinha na nossa figura para perceber que ela nos totaliza. Se temos 6 segmentos, pela nossa fórmula, nós temos 6 vezes 7 sobre 2, num total de 21. Igualmente aqui, nós também temos 6 segmentos e, consequentemente, nós também teremos 21, num total de 3 vezes 21, 63 segmentos. Falta contar os segmentos das linhas diagonais, dessas linhas aqui. Bom, aqui nós podemos contar, dado que nós temos 1, 2, 3, 4 segmentos, é possível contar 5 vezes 4. Vamos até aumentar um pouquinho esse segmento aqui. Nós podemos contar 5 vezes 4 sobre 2, já que nós temos 4 segmentos, o que nos dá um total de 10. Consequentemente, nessa linha e nessa linha, nós também vamos ter totais de 10, já que todos esses segmentos estão divididos em 4 segmentos, então eles nos dão um total de 5 vezes 4 sobre 2, 10 segmentos. Ou seja, 5 linhas de 10 segmentos, nós teríamos 5 vezes 10, 50, e o total de segmentos dessa figura fica dado por 50 mais 63 segmentos, 113 segmentos. Bom, a nossa fórmula para a contagem de segmentos, ela pode ser estendida para a contagem de figuras. No momento em que cada segmento, na base desse triângulo, corresponde cada segmento a um triângulo. Ou seja, nós teríamos aqui N triângulos com uma região, N-1 triângulos de 2 regiões, assim por diante. Ou seja, cada segmento corresponde a um triângulo. Esse segmento aqui corresponde a esse triângulo. Esse segmento aqui corresponde a esse triângulo. Então aqui se estende a fórmula para contagem de segmentos para um caso de contagem de figuras. E aqui o número de triângulos também fica dado por N, que multiplica N mais 1 sobre 2. Certo? Então nessa figura, se nós não tivéssemos generalizado aqui para N, certo? Nós teríamos 5 regiões. Certo? O que nós teríamos aqui seria 4 e 5. Então quantos triângulos eu teria no total nessa figura? Bom, o mesmo número de segmentos que é a base desse triângulo. Como nós vimos, é por essa fórmula. Nós teríamos aqui 6 vezes 5 sobre 2, 15 triângulos. Esse problema se torna relativamente simples, não é demasiadamente complicado.
É o mesmo problema da nossa contagem de segmentos. Bom, como ficaria agora aquele nosso problema inicial? Essa figura aqui é uma figura idêntica, quer dizer, bom, retratando a mesma figura do problema inicial. Eu fiz ela um pouco mais depressa agora. Mas vamos tentar chegar àquele número que a gente chegou. Chegamos a 20 no método de inspeção, né? Nós contamos cada um dos triângulos, chegamos a 20. Esse é um problema semelhante ao problema do slide anterior, porém nós temos esse traço aqui no meio, que nada mais faz do que dobrar o número de triângulos que nós tínhamos no problema, certo? Então, quantos triângulos nós teríamos aqui? Nessa figura, quantos triângulos nós podemos enxergar aqui? Bom, a mesma quantidade de segmentos que nós podemos enxergar aqui. Nós temos 4 segmentos, logo nós teríamos 5 vezes 4 sobre 2. 10 segmentos. Isso nesse triângulo maior. No triângulo pequeno, nós teríamos a mesma situação. Nós teríamos, esse aqui seria o triângulo grande, aqui o triângulo pequeno. Nós teríamos a mesma situação. 5 vezes 4 sobre 2, 10. Totalizando, 10 mais 10, 20 triângulos, como nós encontramos por inspeção. Percebemos que essa fórmula, a força dela vai além de contagem de segmentos e de triângulos. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo um problema de contagem de setor circulares que recai na mesma situação da contagem de segmentos, na contagem de triângulos que acabamos de fazer. Então aqui nós teríamos n triângulos unitários, n menos 1 triângulos de 2 regiões, até um triângulo de n regiões. E nós recaímos na mesma situação da fórmula de 1 mais 2 mais 3 mais n menos 1 mais n. Essa fórmula pode ser demonstrada por indução facilmente, começando por aqui, certo? Isso aqui já mostra o nosso resultado. Aqui, por exemplo, isso aqui é 2 vezes 1 sobre 2. E isso aqui é 2 vezes 3 sobre 2. 1 mais 2 mais 3, que vai ser 3 vezes 4 sobre 2, 6. Isso é provado facilmente por indução, até nós chegarmos na nossa fórmula. Então aqui nós recaímos na mesma situação. Nós temos, essa é a quantidade de setores circulares nessa figura aqui. Um adendo: isso serve não só para calcular triângulos, setores circulares ou segmentos, como também para calcular ângulos, certo? Quantos ângulos agudos se encontram nessa figura? A mesma pergunta pode ser feita numa figura triangular ao invés de uma figura circular. Ou seja, essa fórmula é muito poderosa para contagem de figuras, de ângulos, certo? E ela deve sempre procurar ser aplicada prioritariamente, né, em relação ao método da inspeção. O método da inspeção pode ser tão simples quanto quando ele é pequeno, já que a multiplicação também vai ser simples na aplicação da fórmula. Bom, aqui nós temos o problema de contagem de quadriláteros, que vai recair no problema de contagem de segmentos, já que o número de quadriláteros nas linhas será dado por, perceba que nessa linha nós temos 1, 2, 3, né? n menos 1, n segmentos. Enquanto que nas colunas nós teríamos 1, 2, 3, m segmentos. Analisando as linhas, é possível fazer tanto os quadriláteros quanto os segmentos que podem ser feitos com essa linha de n segmentos. Ou seja, nós podemos fazer aqui n, que multiplica n mais 1 sobre 2, como nós já vimos.
Aqui, nas colunas, nós poderíamos fazer m que multiplica m mais 1 sobre 2. Bom, se para cada linha, se em cada linha nós temos n que multiplica n mais 1 sobre 2 quadriláteros, e se em cada coluna nós temos m que multiplica m mais 1 sobre 2 quadriláteros, a combinação dos dois nos daria o total de quadriláteros dessa figura. Ou seja, para cada um dos n que multiplica n mais 1 sobre 2 quadriláteros formados com as linhas, nós poderíamos combiná-los com outros m que multiplica m mais 1 sobre 2 quadriláteros nas colunas, e nós chegaríamos num total de n que multiplica n mais 1 sobre 2 vezes m que multiplica m mais 1 sobre 2. Certo? Isso utilizando o princípio fundamental da contagem. Isso nos daria o total de quadriláteros. Bom, eu espero que vocês tenham entendido aqui o que eu quis dizer, certo? Perceba, por exemplo, que para cada um dos quadriláteros que eu posso fazer, ou seja, para cada esse eu posso combinar com cada um dos outros dessa coluna. Para cada um desses aqui, por exemplo, que eu pegasse, eu poderia combinar ele com cada um dos outros dessa coluna para formar quadriláteros. Por isso nós temos esse produto aqui, pelo princípio fundamental da contagem. Para cada um desses que eu escolher, eu posso escolher um aqui para combinar e formar mais um quadrilátero. Bom, a nossa fórmula nos permite calcular inclusive quantidade de quadriláteros irregulares aqui, como nessa figura esquisita. Basta nós numerarmos aqui as linhas e numerarmos as colunas. Aqui nós vamos ter um total de 6 vezes 5 sobre 2, 15. Aqui nós teremos um total de 4 vezes 5 sobre 2, 10. Totalizando 15 vezes 10, 150 quadriláteros. Bom, se o problema pedisse um total de quadrados e não de quadriláteros, certo? Ou seja, queremos quadriláteros com os seus lados iguais, queremos quadrados. Bom, esse problema ele se reduz a contar a quantidade de quadrados de cada ordem. Ou seja, quantos quadradinhos unitários nós temos. Esse é um problema simples, que é o problema de encontrar a área de um retângulo. Certo? Esse retângulo dessa figura, esse retângulo M por N, aqui, ele possui M vezes N quadriláteros unitários. Bom, o outro tipo de quadrilátero que nós podemos encontrar nessa figura é esse aqui, formado por 4 quadrados unitários. Perdão, eu disse quadriláteros unitários aqui, com quadrados unitários. M vezes N quadrados unitários. Quadrados formados por 4 quadrados unitários, nós teríamos quantos? Bom, para cada segmento formado por 2 segmentos unitários, combinados com outros segmentos de 2 segmentos unitários nas colunas, nós teremos um quadrado desse tipo. Bom, quantos segmentos nós temos aqui com 2 segmentos unitários? N menos 1. E aqui, quantos nós temos com 2? M menos 1. Num total de M menos 1 vezes N menos 1 quadriláteros. Assim por diante, até por exemplo, os nossos quadrados de ordem 3 aqui, formados por 9 quadradinhos unitários, cujo número de quadrados desse tipo será dado por
m menos 2, que multiplica n menos 2. Assim por diante, até os quadrados de ordem máxima. Ou seja, até que chegamos em m menos m ou n menos n, qual seja o menor aqui. Certo? Ou seja, aqui poderíamos ter um limite, no caso aqui, sendo m menor que n, o maior ordem possível de quadrados vai ser de ordem m. Certo? De ordem m. Essa fórmula ela continua aqui enquanto der. Certo? Por exemplo, nessa figura aqui, se nós considerarmos que nós temos 5 e 6, e aqui nós temos 4 e 5 segmentos, o nosso problema se reduz a quadrados de ordem 1, nós vamos ter 6 vezes 5. Basta pegar esses números aqui. Em seguida, nós vamos ter quadrados de ordem 2, basta pegar esses aqui, ó. 4 vezes 5. Em seguida, quadrados de ordem 3, basta pegar esses números aqui, ó. 3 vezes 4. Depois aqui, 2 vezes 3, até finalmente. Opa! Não acompanhou. Bom, até finalmente nós pegamos aqui 2 vezes 1. Teríamos um total de 30 mais 20, 50, mais 12, 62, mais 6, 68, mais 2, nós temos 70 quadrados nessa figura. Bom, estendendo o nosso problema para o total de paralelepípedos numa figura como essa, quem prestou atenção no nosso problema do total de quadriláteros vai perceber aqui que para cada segmento, ou seja, nós acabamos de calcular o total de quadriláteros nessa figura, que fica dado por m, que multiplica m mais 1 sobre 2, vezes n, que multiplica n mais 1 sobre 2, para cada um desses quadriláteros aqui, nós vamos ter um paralelepípedo combinando com cada um dos quadriláteros aqui. Certo? Então, basta acrescentarmos a essa fórmula o fator P, que multiplica P mais 1 sobre 2, aqui, estendendo para o total de paralelepípedos dessa figura. Então, mais uma vez, exemplificando com essa nossa figura genérica aqui, isso aqui passaria a ser um quadrilátero 4 por 5 por 3. E o total de paralelepípedos, quadrado não, paralelepípedo 4 por 5 por 3. O total de paralelepípedos dessa nossa figura, sendo um quadrilátero 4 por 5 por 3, vai ser dado através dessa nossa fórmula por 4, que multiplica 4 mais 1 sobre 2, vezes 5, que multiplica 5 mais 1 sobre 2, vezes 6, que multiplica, 3, que multiplica 3 mais 1 sobre 2. Ou seja, 4 vezes 5 sobre 2, 10. 5 vezes 6 sobre 2, 15. 3 vezes 4 sobre 2, 6.
60 vezes 15, 900 paralelepípedos que nós podemos contar no total nesse paralelepípedo aqui. Bom, se nós fôssemos estender essa noção para o total de cubos, certo? Então aqui nós teríamos o total de paralelepípedos e como ficaria o total de cubos? Analogamente ao nosso total de quadrados, certo? O nosso total de cubos seria, ao invés de como para cada m vezes n quadrados, nós vamos ter m vezes n vezes p cubos de cubinhos como esse aqui. Teríamos um total de m vezes n vezes p. Cubinhos de ordem 2, que seriam cubinhos como esse aqui, nós teríamos m menos 1, que multiplica n menos 1, que multiplica p menos 1. Mas, assim por diante. Analogamente, né? Isso vai continuar aqui, m menos 1, m menos 2, que multiplica mais n menos 2, que multiplica n menos 2, p menos 2, e assim por diante. Então, mais uma vez, fazendo aqui uma generalização nesse problema, nós teríamos o nosso total de cubos aqui, seria de, no caso, 4 vezes 5 vezes 3, mais, seria 4 vezes 5 vezes 3, eu pego esses números aqui, né? Em seguida eu pego os menores aqui, 4 vezes 3 vezes 2, que seria m menos 1, 5 menos 1, 4, 3 menos 1, 2, 4 menos 1, 3. E aqui depois verá 1 vezes 2 vezes 3, seria 4 menos 2, 2, 5 menos 2, 3, 3 menos 2, 1. E parou, né? Esse é o nosso máximo. Daqui para frente vão existir 0 cubos dessa ordem. Então nós ficamos aqui com 60 mais 8 vezes 3, 24, mais 6, 30 com 60, 90 cubos. Enquanto aqui nós tínhamos 900 paralelepípedos. Bom, pessoal, isso eu resumi bem aqui o que nós poderíamos usar como contagem de figuras. O nosso método de indução, chegamos nessa fórmula. Muito importante. Tem essa carinha aqui, n que multiplica n mais 1 sobre 2. E agora a gente pode tirar onda no Facebook, né? Responder rapidinho, ser o primeiro a responder e responder certo. Sobre o total de figuras para paralelepípedos, podemos até criar certas figuras, certos desafios. Existem vários tipos de problema. Podemos exercitar mais para frente alguns vídeos com alguns exercícios mais cabulosos. Bom, foi um prazer. Eu espero que seja de bom proveito. Muito obrigado.